Para ser ministro do STF, qual é a necessidade, o requisito a ser observado com relação à nacionalidade? Se você pensou na alternativa B, ser brasileiro nato, você acertou. Porque para o STF, que é o órgão máximo da nossa estrutura, né, do Poder Judiciário Nacional, somente os brasileiros natos é que poderão ser ministros do STF. Para o STF não é permitido, ao menos, os naturalizados, tá? Então, com isso, somente aquele brasileiro nato poderá ser o escolhido. Bom, para a magistratura, um dos requisitos, né, a serem exigidos, né, é a questão da atividade jurídica. Como é que essa atividade jurídica foi vista, né, durante muito tempo? Não se sabendo ao certo, né, quando que ela começava, quando que ela ia ser apurada, ou muitas vezes nem mesmo sendo requisito, porque por vezes, por muito tempo, não se questionava até a necessidade de atividade jurídica. Os bacharéis se formavam, ficavam estudando para o concurso, passavam e se esse concurso fosse superado logo após a faculdade, já estavam aí com os seus 24, 25 anos exercendo a função de magistrado. Para que se tenha um equilíbrio nas decisões, para que essas decisões talvez fossem mais aptas a proporcionar, né, a solução dos conflitos, então a atividade jurídica passou a ser exigida. De que forma? Bom, foi através da emenda constitucional número 45, de 2004, que foi a emenda que fez as grandes reformas no Poder Judiciário, e a comprovação de 3 anos dessa atividade jurídica, né? Então, como é que vai ser, o que é essa atividade jurídica? E aí, realmente, a doutrina se divide muito, né? Coloca aí como sendo uma função ou uma profissão nitidamente jurídica, que tenha ligação efetiva com o mundo jurídico. Foi o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tá, que determinou que o período dessa atividade jurídica de 3 anos é após conseguir-se o grau de bacharel em direito. Então, qualquer atividade acadêmica não computa, não soma para essa atividade jurídica. Ela só vai começar a ser contada a partir da obtenção do grau de bacharel em direito. A Resolução 75/2009 do próprio Conselho Nacional de Justiça diz assim, não define o que é a atividade jurídica, mas dá exemplos, né? Exemplifica do que pode ser tomado como atividade jurídica. O exercício de cargos, empregos, funções, inclusive a de magistério superior, né, cursos de pós-graduação ligados, obviamente, à área jurídica, né, então, que exijam preponderantemente, né, o conhecimento jurídico. Com isso é preenchido o requisito de 3 anos da atividade jurídica. O ingresso, né, na magistratura se dá através do concurso público de provas e títulos. E como é que funciona essa comissão formada para o concurso? Uma comissão examinadora, também chamada de banca examinadora, composta geralmente, ou na sua grande maioria, pelos desembargadores do respectivo tribunal, né, por aqueles componentes do respectivo tribunal. Mas é necessária a participação de um representante da Ordem dos Advogados, tá, do Brasil. Então, precisa estar lá, pelo menos um, né? E aí é necessário se fazer uma ressalva. Aqueles que tenham sido, porque ele pode, não há problema nenhum em ele ser juiz e exercer a atividade, já exercer a atividade acadêmica. Bom, se o membro da comissão examinadora tiver sido professor de cursinho preparatório para a magistratura, ele terá que se desligar e em até 3 anos desse desligamento
da função de professor do cursinho é que ele poderá compor alguma comissão examinadora, né? Para dar até aquele aspecto, né, mais justo, né, mais digno para o concurso que está sendo realizado, né? Poderia eventualmente causar algum privilégio, né, pelo fato dele ser professor de cursinho preparatório. Então não é isso que acontece, precisa pelo menos esperar esses 3 anos. Como que se dá a composição do concurso? Ele tem fases eliminatórias e fase classificatória. Como é que funciona? Bom, ele vai ter a etapa da prova escrita com as questões múltiplas para ter aí a escolha, né? A prova escrita, também uma outra prova escrita com questões dissertativas e redação jurídica, tá? Então, uma prova que que já começa a avaliar um pouco mais o raciocínio, né, do candidato. Aprovados nessas 2 provas, aí o candidato vai para o exame psicotécnico. Não tem que ter sanidade mental, né, física, mental. Então, o que vai acontecer? Vai ser avaliado isso no exame psicotécnico. Feito o exame psicotécnico, superado isso, o candidato vai para arguição oral, ou seja, membros dessa banca vão diretamente fazer perguntas, né, sobre a matéria constante do edital do concurso para que o candidato responda, né? E posteriormente, superadas todas essas fases, ele vai para a entrevista com a banca examinadora, né? Uma entrevista mais direta, portas fechadas, né? Para efetivamente fazer aí o final, né, da avaliação desse candidato. Verificadas todas essas etapas, se o candidato passar em todas elas, tá? Aí o que vai acontecer? Preciso dar uma ordem de classificação nesse concurso. Como que ela vai ser obtida? O concurso não é de provas e títulos, então superadas as provas, o que vai se acontecer? Analisar os títulos, né? Eventualmente um mestrado, um doutorado, né? Qualquer título que faça a diferença deste candidato. Aí o que vai acontecer? Serviços prestados, são inúmeros, né? As possibilidades de títulos. O que vai acontecer? Analisado isso, monta-se então a classificação daquele concurso. Então, aí tem os lugares a serem ocupados por aqueles candidatos, né? O magistrado, ele tem garantias constitucionais, uma vez que ele pode se investir no cargo através do concurso público, ele tem garantias que a própria Constituição concede a ele. Elas vêm no artigo 95, né? E são a vitaliciedade. Como é que funciona? Ele ingressa na carreira de juiz e após 2 anos de efetivo exercício, ele não será exonerado por mero procedimento administrativo. É necessário um processo judicial específico para isso, né? Esse período de 2 anos é também chamado de estágio probatório e ele fica enviando, né, uma verdadeira prestação de contas para o Corregedor-Geral de Justiça durante o exercício da magistratura nesses 2 anos, né? É necessária a participação em cursos oficiais de aperfeiçoamento, né? O direito é uma área, é um ramo que mexe com pessoas, com a atividade humana, com o controle da sociedade. Então é natural que o magistrado precise se atualizar, porque assim é a sociedade. E ela provavelmente vai se atualizar muito antes do que o regramento, do que a lei venha certinha para poder englobar aquela hipótese. Então, por isso que é preciso ele estar constantemente em aperfeiçoamento. Nos tribunais superiores e o ingresso pelo 5º Constitucional, os juízes, os magistrados já são vitalícios, tá? No seu ingresso. Não há essa questão do estágio probatório, né? Até porque para ele chegar no Tribunal Superior ou através do 5º Constitucional, né, que vai ser objeto de estudo, a questão é a seguinte: já se teve uma verdadeira carreira jurídica. Então não vai se ter aí a questão de ter que avaliar a vitaliciedade. A inamovibilidade também é uma garantia constitucional que é dada aos juízes titulares, né?
não podendo ser removidos do seu cargo, a não ser que ele queira. Então, não tem promoção compulsória, obrigatória, né? Ele não é retirado de lá sem a sua vontade. Só que não é uma questão absoluta. Lógico que pode acontecer dele ser removido, geralmente porque tem relevante interesse público. A decisão cabe ao respectivo tribunal ou até mesmo ao Conselho Nacional de Justiça, que veio, inclusive, para fiscalizar essas coisas, né? Um juiz que esteja arranjando encrenca com toda aquela comunidade aonde ele exerce a magistratura, né? Mas é preciso a maioria absoluta dos membros desse tribunal e é necessário que haja a garantia à ampla defesa, tá? Com isso, também a terceira, né, garantia, que é a irredutibilidade de subsídios ou salários. Como é que funciona isso? Existe um valor nominal de salário a ser recebido pelo magistrado, pelo juiz, né? Óbvio, não é possível impedir os descontos legais, os impostos eventualmente incidentes, isso vai ter que acontecer, mas tem um valor lá nominal a ser recebido de salário. Na União, o teto, ou seja, para as carreiras federais, o teto é o salário do ministro do STF, né? Para os estados, o teto é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, que não pode exceder 90,25% do salário do ministro do STF. O STF, como órgão máximo, né, dá essa projeção. As vedações constitucionais vêm no parágrafo único do artigo 95. Então, o juiz, ele não pode participar de sociedade comercial, exercer advocacia, atividade político-partidária, né? Pode exercer o magistério desde que não haja conflito de horários, né? No momento em que ele é juiz, no momento em que ele é professor, né? Não pode participar de tribunais de justiça desportiva, ele tem que tentar se manter o mais imparcial possível, porque a sua função depende, inclusive, dessa imparcialidade. Não pode receber a qualquer título, qualquer tipo de valor, tá? Não tem honorários, não tem participações, não tem nada disso, né? Para o magistrado é o valor nominal que ele recebe dos cofres públicos. E ele é impedido de manifestar a sua opinião sobre processos pendentes ou decisões do judiciário. A questão aí é que sobre os processos pendentes, o juiz tem momento específico para se manifestar. Então ele não pode ficar falando do processo que ele vai julgar, né, à torto e à direito com quem ele quiser falar, porque ele vai ter esse momento para fazer isso no processo judicial, que é o momento da sentença. Bom, juízes que efetivamente cumpram a magistratura, exerçam, né, a sua função e se aposentem ou sejam exonerados, não poderão exercer a advocacia pelo período de 3 anos, contados desse afastamento. E isso se estende também aos membros do Ministério Público. Claro, por força de evitar-se o tráfico de influências, né? Ao procurar-se um advogado para resolver o problema, né, o título de ex-juiz de direito, ex-promotor de justiça, pode pesar muito, em contrapartida daquele que sempre foi advogado, né? O cliente pode achar que, bom, aquele lá é juiz, ele sabe mais, né? Então é mais ou menos por aí, para que se evite, né, essa questão do tráfico de influência. Para a magistratura estadual, existem algumas considerações a serem feitas para a promoção desse magistrado. Bom, ele ingressa pelo concurso público, tá? Como é que vai se dar a carreira dele a partir de então, né? O Estado é dividido, para a magistratura estadual, o Estado é dividido em distritos, comarcas e circunscrições. O distrito é a menor das unidades judiciárias, né? A comarca engloba um ou mais municípios, vai poder, inclusive, englobar distritos, né, que são unidades dessas comarcas. E a circunscrição judiciária é a reunião de várias comarcas. Lembrando que serão sempre comarcas contíguas, próximas, né, com pouca distância entre elas. O Estado de São Paulo possui a seguinte divisão atualmente. São as comarcas, elas possuem aí, formam, né, as divisões em entrâncias, e essa divisão em entrâncias, atualmente no estado de São Paulo, tem 3
grandes divisões, né? Observa 3 grandes etapas: a entrância inicial, a entrância intermediária e a entrância final, né? Tudo isso fazendo parte, inclusive, para a promoção do magistrado na sua carreira. Bom, com isso, eu vou passar um momento de interatividade e eu pergunto a você, aluno: a garantia constitucional do magistrado, que permite que ele não seja exonerado sem processo judicial específico, é chamada de alternativa A, inafastabilidade; alternativa B, inamovibilidade; alternativa C, vitaliciedade; alternativa D, irredutibilidade de subsídios; ou alternativa E, indeclinabilidade. Bom, volto já para a gente conferir a resposta.